A chuva de março não era apenas um fenômeno meteorológico no Rio de Janeiro. Para Carolina Santos, era o som do caos. No pequeno apartamento no Meier, o barulho das gotas castigando o telhado de zinco competia com o som das páginas de um grosso livro de anatomia sendo viradas. Carolina, de 24 anos, tinha as olheiras de quem trocava o sono pelo futuro. O sonho de ser cirurgiã cardíaca era a única coisa que a mantinha de pé. Mesmo quando o estômago roncava ou quando o boleto da faculdade, já vencido, ficava ali, em cima da mesa, como um lembrete de sua precariedade. O toque do telefone interrompeu o silêncio tenso. Era a tia Zélia. Carol, eu não consigo levantar. A voz de Zélia veio entre gemidos de dor. Ela havia escorregado na escada molhada do metrô. Meu tornozelo está do tamanho de um melão. O médico disse que é entorse feia. Carolina sentiu um gelo na espinha. Zélia era faxineira no Copacabana Palace, o hotel mais icônico da cidade. Tia, não se preocupe com o pé agora. O que importa é... Não, Carol. Você não entende. Zélia interrompeu desesperada. Entrou uma gerência nova. O supervisor Oliveira está demitindo quem falta sem justificativa. Se eu não aparecer hoje, ele vai me cortar. Esse emprego é tudo que temos para pagar seu curso e o aluguel. Carolina olhou para o relógio e depois para os livros. Em 2 dias, ela teria a entrevista mais importante de sua vida para uma bolsa de estudos no hospital da UFRJ. Precisava de cada minuto para revisar cirurgia cardiotorácica. Mas, ao olhar para a tia, a mulher que a criou depois que seus pais morreram em um acidente, o egoísmo não teve espaço. Eu vou, tia. Me diz onde está o uniforme. 2 horas depois, Carolina estava no ônibus, atravessando o túnel em direção à Zona Sul. O uniforme de Zélia ficava largo em seus ombros, e ela teve que prender o cabelo cacheado em um coque tão firme que chegava a repuxar a pele. No bolso, o crachá, Zélia Santos. Serviços de limpeza. Ao descer na Avenida Atlântica, a opulência do Copacabana Palace a atingiu como um soco. A fachada branca impecável, as luzes douradas e os carros de luxo que custavam mais do que ela ganharia em 10 anos. Pela entrada de serviço, o mundo mudava. O cheiro de maresia dava lugar ao aroma forte de desinfetante industrial e ao ritmo frenético dos corredores de concreto. O supervisor Oliveira, um homem que parecia ter o coração feito de pranchetas e prazos, mal olhou para ela. Está atrasada, Santos. Ele resmungou, marcando algo no papel. Espera, você não é a Zélia. Carolina prendeu a respiração. O coração batia na garganta. Sou a sobrinha dela, senhor. Ela teve uma emergência médica, mas eu sei fazer o serviço. Ela me ensinou tudo. Por favor, não a demita. Oliveira suspirou, o pragmatismo vencendo a autoridade. Não tenho ninguém para cobrir o andar executivo agora. Se você fizer bobagem, as 2 vão para a rua. Pega o carrinho. Suítes 10 a 16. E seja invisível, garota. Hóspedes desse nível não gostam de ver a limpeza trabalhando. Carolina assentiu, empurrando o pesado carrinho de metal para o elevador. Enquanto subia, ela não sabia que estava prestes a entrar não apenas em um quarto de luxo, mas no momento que dividiria sua vida entre o antes e o depois. O elevador de serviço abriu no 16º andar e Carolina sentiu como se tivesse cruzado uma fronteira invisível. O som do metal batendo deu lugar ao silêncio absoluto, interrompido apenas por uma suave música ambiente que parecia flutuar pelas paredes revestidas de seda. O carpete era tão macio que as rodas do carrinho de limpeza mal faziam barulho. Era o andar das suítes presidenciais, o topo da pirâmide social que Carolina só conhecia pelos livros de história e filmes. Ela consultou o walkie-talkie. A orientação era clara. A suíte 1601 precisava de um toque final. O hóspede anterior saíra e o novo, um VIP de altíssima prioridade, chegaria antes do previsto. Com as mãos trêmulas, ela deslizou o cartão magnético. A porta dupla se abriu para um salão que parecia um palácio. Lustres de cristal, móveis de jacarandá e uma vista da praia de Copacabana que tirava o fôlego. Carolina respirou fundo. Foco, Carol.
É apenas um quarto grande, pensou. Ela começou a trabalhar com a precisão de quem estudava a técnica cirúrgica. Alinhou as toalhas com simetria perfeita, verificou o minibar, por fim, ajoelhou-se diante da lareira decorativa de mármore para limpar um resquício de cinzas que o turno anterior deixará passar. Foi então que o clique da porta ecoou. Carolina congelou. Não deveria haver ninguém ali pelos próximos 20 minutos. Lentamente, ela se levantou, limpando as mãos no avental largo demais. Parado na entrada, com um terno azul marinho impecável e uma aura de autoridade que preenchia o espaço, estava Rafael Almeida. O rosto dele era familiar para qualquer um que abrisse um portal de notícias. O gênio da tecnologia, o bilionário que construiu um império do nada. Ele fechou a porta atrás de si, jogando a pasta de couro sobre o sofá. Seus olhos castanhos escuros percorreram a sala e pararam em Carolina. Um sorriso enviesado, carregado de um cinismo sofisticado, surgiu em seus lábios. Vejo que a gerência do hotel continua criativa, disse ele, a voz grave e calma, mas com um tom que fez os pelos da nuca de Carolina se arrepiarem. Admito que a caracterização está excelente. O uniforme grande, o olhar de susto, é um toque de mestre. Carolina franziu a testa, confusa. Senhor, eu peço desculpas. Eu não sabia que chegaria cedo. Estava apenas terminando a manutenção da lareira. Rafael deu alguns passos em direção a ela, afrouxando a gravata de seda. O perfume dele, uma mistura de sândalo e couro, era caro e intimidador. Pode parar com o teatro, querida. Não sou fã dessas cortesias extras. Eu tive um dia longo e só quero um banho e silêncio. Pode dizer ao gerente que agradeço a hospitalidade personalizada, mas não estou interessado nessa noite. O silêncio que se seguiu foi pesado. Carolina sentiu o sangue subir para as bochechas. A ficha demorou alguns segundos para cair, mas quando caiu, o impacto foi brutal. Ele achava que ela era uma acompanhante de luxo enviada pelo hotel para entretê-lo, disfarçada de funcionária. O senhor está enganado. Ela disse a voz trêmula de indignação. Eu sou funcionária da limpeza. Estou substituindo minha tia aqui. Estudante de medicina, talvez? Rafael a interrompeu com uma risada curta e seca. Ou talvez uma jovem órfã tentando pagar as contas. Qual é o roteiro da vez? Escute, você é linda, e seu ar de inocência é muito convincente, mas eu realmente não tenho tempo para jogos. Carolina sentiu uma lágrima de humilhação queimar o canto do olho, mas ela engoliu. Aquele homem, protegido por seus bilhões, a reduzira a um objeto, uma mercadoria com roteiro. Eu não sou uma atriz, senhor Almeida. E não sou um upgrade de quarto. Sou uma pessoa. Ela disparou, a voz agora firme, apesar do tremor nas mãos. Sinto muito por ter interrompido sua solidão. Outra pessoa virá terminar o serviço. Ela pegou o balde de limpeza com força. Ao passar por ele em direção à porta, seu ombro esbarrou no dele. Um choque elétrico de mundos diferentes. Rafael permaneceu imóvel, o sorriso cínico desaparecendo lentamente enquanto observava aquela garota sair, não com a postura de alguém rejeitada, mas com a dignidade de quem fora profundamente ofendida. No chão, perto da lareira, um pequeno objeto brilhava, o crachá de Zélia que se soltara na pressa. O silêncio na suíte 1601 era quase ensurdecedor após a partida de Carolina. Rafael Almeida, acostumado a ter a última palavra em qualquer negociação, sentia-se estranhamente desconfortável. Ele caminhou até a lareira e abaixou-se para pegar o pequeno retângulo de plástico que brilhava no carpete. Era o crachá. Zélia Santos. Serviços de limpeza. A foto mostrava uma mulher de meia-idade, com o rosto marcado pelo tempo, mas com o mesmo brilho resiliente nos olhos que a jovem acabará de demonstrar. Substituindo a tia, ele murmurou para si mesmo. A dúvida começou a corroer sua certeza absoluta. Rafael construíra seu império detectando falhas em sistemas e mentiras em reuniões de conselho, mas ali, pela primeira vez em anos, seu instinto falhara. O que ele vira nos olhos dela não era a frustração de uma profissional rejeitada, mas a dor genuína de alguém que fora desumanizado. Irritado consigo mesmo,
ele pegou o telefone interno. Aqui é Rafael Almeida. Quero o gerente de segurança e o supervisor da limpeza na minha suíte. Agora. 15 minutos depois, Rafael estava na sala de monitoramento do hotel. O supervisor Oliveira suava frio, temendo perder o contrato com o bilionário. Senhor Almeida, eu juro que se houve algum comportamento inadequado da moça, ela será demitida imediatamente. Oliveira gaguejava. Fique calado. Cortou Rafael, os olhos fixos nos monitores. Ele viu as imagens da câmera do corredor. Carolina chegará cedo, empurrando o carrinho com uma dificuldade visível, os ombros tensos. Ele a viu entrar na suíte 1045, depois na 1048. Em todas, ela trabalhava freneticamente, sem pausas para olhar o celular ou se admirar nos espelhos de luxo. Quando o vídeo mostrou o momento em que ela saiu da sua suíte, Rafael viu algo que as câmeras raramente captam com clareza. Ela parou perto do elevador de serviço, encostou a cabeça na parede fria de concreto e seus ombros sacudiram em um soluço curto antes de ela limpar o rosto e entrar no elevador. Quem é ela? Perguntou Rafael, a voz agora desprovida de qualquer arrogância. Carolina Santos, senhor. Sobrinha da Zélia. A tia quebrou o pé e a menina veio cobrir o turno para a tia não perder o emprego. Parece que ela estuda medicina, uma dessas bolsas de estudo de quem não tem onde cair morto. Oliveira explicou, tentando diminuir a importância da jovem. Rafael sentiu um aperto incômodo no peito. Ele abriu o arquivo digital que o segurança providenciou sobre os funcionários. Carolina Santos, 24 anos. Moradora do Meier. Órfã desde os 18. Histórico escolar. Notas máximas. Ele viu uma foto dela em um jornal comunitário, recebendo um prêmio de jovem talento científico. Ele se lembrou do que dissera a ela. Qual é o roteiro da vez? Cada palavra que ele usará para humilhá-la agora voltava para ele como um bumerangue de vergonha. Rafael olhou para suas mãos, as mãos de um homem que possuía bilhões, mas que naquele momento se sentia miseravelmente pobre de espírito. Senhor, quer que eu tome providências contra a família? Oliveira perguntou, esperando uma ordem de punição. Rafael virou-se para ele com um olhar que fez o supervisor dar um passo atrás. Se você encostar um dedo no contrato da Zélia Santos, eu compro este hotel amanhã apenas para demitir você. Ele saiu da sala de segurança com passos largos. Precisava de ar. Ao caminhar pela Avenida Atlântica sob a garoa fina, Rafael percebeu que a redoma de privilégio em que vivia o tornará cego. Ele se tornará o tipo de homem que ele mesmo desprezava quando começou sua carreira. Alguém que via pessoas como funções, não como seres humanos. Ele pegou seu celular pessoal e discou para sua secretária executiva Amanda. Amanda, mude meus planos para amanhã de manhã. Cancele o café com os investidores. Preciso de um endereço no Meier. E Amanda, descubra tudo sobre um processo de seleção para bolsas no hospital da UFRJ. Quero saber o horário exato da entrevista de uma candidata chamada Carolina Santos. Rafael olhou para o crachá em sua mão. Ele não queria apenas pedir desculpas. Ele precisava entender como alguém que não tinha nada além de dignidade conseguirá fazê-lo sentir-se tão pequeno em sua suíte imperial. O sol ainda não tinha força para atravessar as nuvens cinzentas quando o carro preto de luxo de Rafael Almeida estacionou em frente a um prédio de fachada descascada no Meier. Para os moradores que saíam para trabalhar, aquela máquina reluzente parecia uma nave espacial caída em um mundo de asfalto remendado e fios emaranhados. Rafael desceu do carro, sentindo o peso do seu paletó italiano, que ali parecia uma armadura de arrogância. Ele subiu as escadas de cimento até o 3º andar. O cheiro de café fresco e sabão em pó preenchia o corredor. Ele parou diante da porta 302 e hesitou. Rafael Almeida, o homem que intimidava COR em 3 continentes, estava com as palmas das mãos suadas diante de uma porta de madeira compensada. Ele bateu. Zélia abriu a porta, apoiada em uma bengala improvisada, o pé enfaixado. Seus olhos se arregalaram. Ela reconhecia aquele rosto das capas de revistas que os hóspedes deixavam para trás no hotel. Senhor Almeida, ela sussurrou, a voz carregada de medo. Por favor,
A Carol não fez nada de errado. Ela só tentou me ajudar. Calma, senhora Santos. Rafael interrompeu, baixando o tom de voz. Eu não estou aqui para prejudicar ninguém. Pelo contrário, eu vim pedir desculpas. Zélia hesitou, mas abriu caminho. O apartamento era minúsculo, mas impecável. No canto da sala, uma mesa de madeira gasta estava coberta de livros de medicina, cadernos de anotações e post-its coloridos. Rafael viu um estetoscópio repousando sobre um atlas de anatomia. O contraste com sua suíte presidencial era doloroso. Ela está? Rafael perguntou. Está no quarto, descansando. Passou a noite em claro estudando depois que voltou do hotel. Zélia apontou para uma cortina que servia de divisória. Ela chorou muito, senhor. Carol é uma menina de ouro. Ela nunca. Eu sei. Rafael disse, a voz rouca. Eu fui um idiota. Nesse momento, Carolina afastou a cortina. Ela usava calças de moletom e uma camiseta de uma campanha de vacinação. O cabelo estava preso em um coque desleixado e seus olhos estavam inchados. Ao ver Rafael no meio de sua sala, ela parou, o corpo ficando rígido instantaneamente. O que você está fazendo na minha casa? A voz dela não era de medo, mas de uma frieza. Eu vim devolver isto. Ele estendeu o crachá de Zélia. E pedir perdão. Eu agi de forma imperdoável ontem à noite. Eu deixei meu preconceito falar mais alto que meus olhos. Carolina caminhou até ele, pegou o crachá e o colocou sobre a mesa, sem desviar o olhar do dele. Você atravessou a cidade para dizer que sente muito? Ou para se certificar de que eu não vou processar o hotel e manchar sua imagem de bilionário filantropo? Eu vim porque você estava certa. Ele deu um passo à frente, ignorando a hostilidade. Você disse que era uma pessoa de verdade. E eu te tratei como um acessório de luxo. Eu não dormi pensando na forma como você me olhou antes de sair. Carolina soltou uma risada amarga. Pessoas como você não pedem desculpas, Rafael. Elas assinam cheques. Se veio aqui oferecer dinheiro pelo meu silêncio, pode sair por aquela porta. Eu tenho uma entrevista de bolsa de estudos em poucas horas e não tenho tempo para o seu remorso tardio. Rafael sentiu o golpe. Ele percebeu que, naquele apartamento de 40 metros quadrados, seu dinheiro não tinha valor de troca. Pela primeira vez, ele estava sendo avaliado apenas pelo que era, não pelo que possuía. Eu não trouxe dinheiro, Carolina. Trouxe o meu respeito. E queria saber se você me daria a chance de consertar isso de outra forma. O melhor jeito de consertar, ela disse, abrindo a porta do apartamento, é me deixando estudar. Minha dignidade não está à venda. Agora, se me der licença, eu tenho vidas para salvar no futuro. Vidas que não dependem de quem tem o maior saldo bancário. Rafael saiu em silêncio, ouvindo a porta se fechar atrás de si com um baque firme. Ele entrou no carro, mas não deu partida. Ficou ali, olhando para o prédio. Ele sabia que Carolina tinha uma entrevista à tarde. E ele sabia que, no mundo real, mérito nem sempre vencia a burocracia. Ele pegou o celular. Tinha um plano, mas dessa vez, precisaria ser muito cuidadoso para não ferir o que Carolina mais protegia, sua independência. A confeitaria Colombo, no centro do Rio, era um cenário de outros tempos. Entre espelhos belgas e vitrais franceses, o som das colheres de prata batendo nas xícaras de porcelana criava uma melodia de elegância antiga. Carolina estava sentada em uma das mesas de mármore, as mãos envolvendo uma xícara de chá já frio. Ela acabará de sair da entrevista na UFRJ. Fora exaustivo. Ela responderá a cada pergunta técnica com precisão, mas sentia que, para a banca examinadora, ela ainda era apenas um número em uma planilha de cotas. O chá frio é um péssimo companheiro para uma vitória. A voz de Rafael surgiu suave às suas costas. Carolina não se assustou. De alguma forma, ela já esperava que ele aparecesse. Rafael não usava o terno intimidante de antes. Estava de camisa branca, com as mangas dobradas, parecendo apenas um homem comum em meio à multidão.
Ele se sentou à frente dela sem pedir licença, mas com um gesto tão contido que Carolina não protestou. Como foi a entrevista? Ele perguntou, sinalizando para o garçom trazer um café fresco. Eu fiz o meu melhor. Ela respondeu, recostando-se na cadeira. Mas o sistema é viciado, Rafael. Eles buscam prodígios, mas esquecem que quem vem de onde eu venho gasta metade da energia apenas para chegar à linha de largada. Por que você está aqui? O Meyer não foi o suficiente? Rafael olhou para os próprios dedos antes de encarar Carolina. Eu cresci em uma casa onde o teto vazava toda vez que chovia, Carol. Meu primeiro computador foi montado com peças que encontrei no lixo eletrônico. Eu sei o que é a linha de largada. O problema é que, quando cheguei ao topo, eu esqueci como era o cheiro da chuva. Você me lembrou. O silêncio caiu entre eles, mas não era mais o silêncio hostil do hotel. Era um silêncio de reconhecimento. Eu quero ser cirurgiã por causa do Felipe, ela disse, a voz subitamente baixa e carregada de uma dor antiga. Meu irmão mais novo. Ele nasceu com uma cardiopatia congênita. Nós passamos meses em filas de hospitais públicos. Ele morreu nos meus braços, no corredor de uma emergência lotada, porque o médico de plantão estava exausto demais para notar que o monitor dele tinha parado. Ele tinha 6 anos. Rafael sentiu um nó na garganta. A riqueza que ele acumulara poderia ter comprado 1000 hospitais, mas não poderia pagar a injustiça daquela história. Naquele dia, continuou Carolina, os olhos brilhando com lágrimas que ela se recusava a deixar cair. Eu prometi que ninguém mais morreria por falta de atenção se eu estivesse por perto. Por isso eu limpo banheiros, Rafael. Por isso eu estudo até meus olhos sangrarem. Não é por dinheiro. É por cada Felipe que ainda está em um corredor de hospital. Rafael respirou fundo e tirou um envelope pardo da pasta. Não era um cheque. Eram documentos. O Instituto Almeida tem um braço de pesquisa em tecnologia médica. Nós financiamos bolsas de excelência para médicos que querem revolucionar o atendimento público. Não é uma doação, Carolina. É um contrato de residência e pesquisa. Seus professores da faculdade enviaram seu histórico para o comitê antes mesmo de eu saber quem você era. O comitê te aprovou por mérito. Eu só estou aqui para garantir que o contrato seja assinado. Carolina olhou para os papéis. O logotipo do instituto era um símbolo de prestígio mundial. Aquilo significava os melhores equipamentos, os melhores mentores e, acima de tudo, a chance de honrar a memória de Felipe. Se eu aceitar, ela disse, os olhos fixos nos dele. Quero que saiba que serei sua melhor pesquisadora, mas não serei sua dívida de gratidão. Eu não espero gratidão. Rafael sorriu, e desta vez o sorriso chegou aos olhos. Eu espero que você salve o mundo, doutora Santos. E que, de vez em quando, me aceite para um café. Mas desta vez, quente. Carolina pegou a caneta e assinou. Ao terminar, ela sentiu como se um peso imenso tivesse saído de seus ombros. Rafael estendeu a mão para um aperto firme, mas o toque durou um segundo a mais do que o necessário. Ali, entre os espelhos da Colombo que já tinham visto séculos de história, uma nova história começava a ser escrita. Uma história que não era sobre o que separava o Meyer de Copacabana, mas sobre o que unia 2 corações que tinham decidido não ser mais definidos pelo passado. Os 6 meses seguintes foram uma tempestade de transformações. Carolina não era mais a jovem invisível nos corredores do Copacabana Palace. Agora, ela era a residente mais promissora do hospital universitário, conhecida por sua precisão cirúrgica e por uma empatia que desarmava até os pacientes mais difíceis. Rafael, fiel à sua promessa, manteve a distância profissional necessária, mas seus caminhos cruzavam-se inevitavelmente no Instituto Almeida. O projeto de telemedicina para cardiopatias, que Carolina ajudava a coordenar, estava ganhando tração. Em uma noite de sexta-feira, após uma reunião exaustiva sobre a implementação de sensores de baixo custo em postos de saúde da Amazônia, a sala de conferências ficou vazia, exceto pelos 2. Você está sendo modesta demais nos relatórios, Carolina, disse Rafael, fechando o laptop.
A otimização que você sugeriu no algoritmo de triagem salvou pelo menos 3 horas de espera por paciente nos testes pilotos. Carolina riu, guardando seus óculos na bolsa. Eu apenas apliquei a lógica do mundo real, Rafael. Computadores não entendem o cansaço de uma mãe que viajou 10 horas de barco com um filho no colo. A gente precisa de rapidez, não de gráficos bonitos. Rafael a observou. Ela usava o jaleco branco com o logotipo do instituto, e a luz do luar que entrava pelas janelas de vidro do prédio tecnológico a emoldurava de um jeito que nenhum lustre de hotel conseguiria. Você mudou este lugar, ele confessou, levantando-se e caminhando até ela. E mudou a mim também. Eu me peguei visitando o posto de saúde do Meyer na semana passada, só para ver como as obras de reforma estavam indo. E como estavam? Ela perguntou, sentindo o coração acelerar com a proximidade dele. Estão ótimas. Mas o médico de plantão me expulsou porque eu estava atrapalhando o fluxo. Ele sorriu. Eu não disse quem era. Apenas aceitei e saí. Acho que aprendi a lição sobre ser invisível. O clima entre eles mudou. A tensão profissional, que servirá de escudo por meses, evaporou. Rafael estendeu a mão e, desta vez, não foi para um aperto de negócios. Ele tocou suavemente o rosto dela, afastando uma mecha de cabelo que caíra sobre seus olhos. Eu tentei ser apenas o seu mentor, Carolina. Juro que tentei. Mas eu não consigo parar de pensar naquele beijo na bochecha em Santa Teresa. Foi só um agradecimento por uma feijoada, Rafael. Ela sussurrou, embora seus olhos dissessem o contrário. Então me deixe te levar para jantar hoje. Como Rafael do Meyer, não como Almeida da suíte presidencial. O jantar foi em um pequeno quiosque de pescadores na Urca, onde o luxo era apenas o som das ondas batendo nas pedras. Eles comeram pastéis de siri e riram sobre as gafes do primeiro encontro. Mas nem tudo eram flores. Ao saírem, um flash disparou. Um fotógrafo de fofocas os reconhecera. No dia seguinte, as redes sociais explodiram. O rei da tech e a Cinderela do bisturi. Rafael Almeida estaria vivendo romance com bolsista de seu próprio instituto. Os comentários eram cruéis. Falavam de interesse, de golpe do baú, e questionavam o mérito de Carolina no hospital. Carolina entrou na sala de Rafael na manhã seguinte com o celular na mão, os olhos faiscando. Eu sabia que isso ia acontecer. Estão dizendo que minha bolsa foi paga com favores. Estão jogando no lixo cada noite que passei em claro estudando. Rafael levantou-se, calmo, embora por dentro estivesse furioso. Carolina, escute. Não. Ela o interrompeu. Eu trabalhei duro demais para ser a namorada de fulano. Se a nossa relação vai custar a minha credibilidade como médica, então não pode existir relação. Rafael caminhou até ela e segurou seus ombros com firmeza. Você quer que eu publique os dados? Quer que eu mostre que você foi aprovada por um comitê cego, onde ninguém sabia seu nome? Eu farei isso. Mas não deixe que pessoas que vivem de sombras apaguem a sua luz. Eles não te conhecem. Eles não viram você limpar aquela lareira com a mesma dedicação com que faz uma sutura. Ele a puxou para perto, encostando a testa na dela. Deixe que falem. Enquanto eles fofocam, nós vamos salvar vidas. E se eles duvidarem do seu mérito, eu te desafio a ser tão brilhante que o silêncio deles seja ensurdecedor. Carolina respirou fundo, sentindo o perfume de Rafael. O mesmo que a intimidara no hotel, mas que agora era seu porto seguro. Ela percebeu que a verdadeira superação não era apenas sair do subúrbio, mas ser forte o suficiente para ocupar os lugares de poder sem pedir desculpas por estar lá. Ela o puxou pela nuca e o beijou, um beijo que selou o compromisso de enfrentarem o mundo, não como bilionária e a faxineira, mas como dois parceiros prontos para construir um legado maior que eles mesmos. 3 anos haviam se passado desde a noite em que o destino usou um mal-entendido para cruzar 2 mundos opostos. O cenário agora não era mais o mármore frio do Copacabana Palace, mas o jardim ensolarado de uma casa em Petrópolis, onde o ar da serra trazia o perfume de orquídeas e o som de risadas infantis. Carolina, agora doutora Carolina Almeida, caminhava pela grama segurando a mão de um pequeno menino de 2 anos.
Felipe tinha os cachos da mãe e o olhar curioso do pai. Ele corria em direção a Rafael, que o esperava com os braços abertos, sentado sob uma mangueira centenária. Ao lado deles, tia Zélia, recuperada e orgulhosa em seu vestido de seda, observava a cena com os olhos marejados. Ela não precisava mais de bengalas, e certamente não precisava mais de crachás de limpeza. Ele tem a sua energia, Carol. Rafael disse, levantando o filho para o alto enquanto ela se aproximava. Não para um segundo. Ontem ele tentou consertar o tablet com uma colher de plástico. Carolina riu, sentando-se ao lado deles. Talvez ele seja engenheiro de tecnologia como o pai. Mas, por enquanto, ele só quer saber de salvar os brinquedos doentes. O instinto de cuidar é forte nele. Rafael olhou para a esposa com uma admiração que o tempo só fizera crescer. Carolina não era apenas uma cirurgiã respeitada. Ela se tornará a diretora do Instituto Coração de Felipe, a fundação que os dois criaram juntos. O projeto, que começara com uma bolsa de estudos agora, era uma rede de centros de cardiologia pediátrica que atendia gratuitamente milhares de crianças por todo o país. Eles haviam transformado a dor da perda de Carolina em uma tecnologia que garantia que nenhuma outra família tivesse que dizer adeus cedo demais por falta de recursos. Às vezes eu fecho os olhos e ainda sinto o cheiro daquele produto de limpeza da suíte 1601. Rafael confessou, sua mão encontrando a de Carolina. Foi o momento mais arrogante da minha vida. E, no entanto, foi o momento em que eu fui salvo. Se você não tivesse tido a coragem de me enfrentar, eu ainda seria apenas um homem com muito dinheiro e nenhuma alma. Carolina encostou a cabeça no ombro dele, observando o pôr do sol tingir o céu de laranja e violeta. A gente sempre acha que sabe quem as pessoas são pelas roupas que usam ou pelo lugar de onde vêm. Mas a verdade é que o uniforme era só um disfarce, Rafael. Tanto o meu de faxineira quanto o seu de bilionário. No final das contas, éramos apenas duas pessoas precisando de um propósito. Naquela noite, antes de o vídeo terminar, a câmera foca no rosto de Carolina, que agora olha diretamente para você, o espectador. Minha história começou com um erro. Ela diz. Um homem poderoso me olhou e viu apenas o que ele queria ver. Mas eu não deixei que o julgamento dele definisse quem eu era. Eu usei a humilhação como combustível para provar que a minha origem não determinava o meu destino.